Olá, turma, tudo bem? Aqui professor Eduardo Carioca e eu vim fazer alguns apontamentos sobre o inquérito policial. Aqui, ó, o conceito, a natureza jurídica e as características do inquérito, tudo bem? Numa abordagem doutrinária e jurisprudencial com algumas especificidades sobre o tema que eu queria trazer, tranquilo? Primeiro conceito, o inquérito policial é um procedimento de natureza administrativa e tem por fim justamente colher informações sobre a autoria e existência de delitos. Daí você já tira logo uma conclusão básica. O inquérito não tem natureza de processo, mas sim de procedimento. Por essa razão, o que é que você conclui? Que a competência para legislar sobre inquérito policial não é privativa da União, mas é concorrente, tudo bem? Entre a União, Estados e Distrito Federal. Quem decidiu isso? O STF no informativo 741. Tudo bem, moçada? Que o inquérito policial tem natureza de procedimento, por essa razão a competência para legislar é concorrente. Tranquilo, moçada? O inquérito policial é presidido pelo delegado de polícia e ele tem valor probatório relativo, porque, segundo o artigo 155 do Código de Processo Penal, o juiz não pode basear sua sentença condenando alguém exclusivamente nos elementos colhidos na fase de inquérito, na fase investigativa e inquisitorial. Claro, existem exceções quando essas provas forem irrepetíveis, cautelares ou antecipadas, como por exemplo algumas perícias e a interceptação telefônica, tudo bem? Então, até agora, é um procedimento de natureza administrativa presidido pelo delegado de polícia e que tem valor probatório relativo, e uma outra característica já decidida pelos tribunais é que o inquérito policial não se sujeita à declaração de nulidade, ou seja, as nulidades surgidas no inquérito policial não violam, não mancham, não maculam a ação penal decorrente desse inquérito, tranquilo? Vamos agora para as características. Primeira característica, o inquérito é escrito. Tudo bem, moçada? Todas as páginas são aqui do inquérito policial reduzidas a termo, ou seja, escritas e rubricadas pela autoridade competente. Isso é o artigo 9º, tudo bem? Primeira característica, o inquérito é escrito. Próxima característica, o inquérito policial é discricionário. Existe uma certa margem de conveniência e oportunidade pelo delegado de polícia na condução das diligências. Então, as diligências requeridas pelas partes, elas não necessariamente precisam ser atendidas, elas devem ser atendidas pelo delegado de polícia, embora haja uma exceção, uma mitigação a essa discricionariedade. Das infrações que deixam vestígios, a realização do exame de corpo de delito é obrigatória para aferição da materialidade delitiva. Então, nessas hipóteses, caso o exame de corpo de delito seja requerido, não pode o delegado de polícia indeferir, negar essa diligência. Essa é a característica da discricionariedade. Tranquilo? Próxima característica é o sigilo. Moçada, o grande trunfo das investigações policiais é o segredo, o fator surpresa. Não só por isso, porque também o inquérito policial é muito sensível em relação à imagem e à reputação de alguém perante a sociedade. Então essa é a dupla razão do sigilo de um inquérito policial. Mas claro, esse sigilo do artigo 20 não atinge o juiz nem o membro do Ministério Público, e em relação ao defensor, ao advogado do indiciado, do acusado, do suspeito, olha que interessante, a súmula vinculante 14 diz que é direito do defensor ter acesso aos autos, aos elementos que já estejam, portanto, documentados e que digam acesso ao direito que digam respeito ao direito de defesa. A súmula vinculante 14 que cai direto em provas sobre inquérito policial. Tudo bem, moçada? Então muito cuidado, tá? Em relação ao sigilo, em que pese aqui haver o sigilo em regra, esse sigilo não alcança o juiz, o MP, nem o advogado ou defensor em relação aos documentos, aquilo que já esteja autuado e diga respeito ao direito de defesa. Tranquilo? Sigilo já foi. O inquérito policial, ele é dispensável. O que isso significa dizer? Ele não é imprescindível, necessário para o oferecimento da ação penal. Mas muito cuidado, tá? Se vier na sua prova a regra geral, eu quero que você entenda que o inquérito policial é dispensável e assim marque a questão. Mas existe uma doutrina moderna que fala que o inquérito policial é indispensável. Por que indispensável? Essa doutrina moderna
diz que o inquérito policial tem uma função bidirecional. Por que bidirecional? Tem a função preparatória, que é justamente preparar o oferecimento de uma futura ação penal, e preservadora, ou seja, é uma forma de garantia em relação ao sujeito que não pode ter contra si uma acusação leviana, infundada, sem provas. Por isso, o inquérito policial é necessário para aferir se há o mínimo de lastro contra aquele sujeito para uma futura e tão danosa ação penal. Essa é uma doutrina capitaneada pelo professor Henrique Hoffmann, e essa função bidirecional já é citada, por exemplo, na doutrina do professor Norberto Avena, tudo bem? Mas a regra geral das questões atuais de prova, sem essa doutrina mais vanguardista, é que o inquérito é dispensável. Significa dizer que se o MP já tiver elementos suficientes para o oferecimento da denúncia, por exemplo, não precisa de inquérito policial, tudo bem? Além da dispensabilidade, o inquérito policial é indisponível, porque não pode a autoridade policial, o delegado de polícia, mandar arquivar os autos do inquérito. Além disso, o inquérito policial é oficioso. O que isso significa? Artigo 5º, inciso 1 do Código de Processo Penal, que nos crimes de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial pode ser iniciado de ofício. Uma outra característica é a oficialidade. O inquérito é conduzido por um órgão oficial, aqui a Polícia Civil, dirigida por delegado de carreira. A última característica que eu queria destacar é o fato do inquérito policial ser inquisitorial. Por se tratar de um procedimento de natureza investigativa, ele não se submete ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Mas muito cuidado, embora não haja contraditório e ampla defesa no inquérito policial, e portanto, reparem, a participação de advogado não seja obrigatória, existe uma exceção interessante no artigo 14A, que foi trazido pelo pacote anticrime, tudo bem? A Lei 13.964 de 2019. Os inquéritos policiais que envolvam, preste atenção, os inquéritos policiais que envolvam agentes de segurança pública, ou seja, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, por exemplo, e os agentes das Forças Armadas, em missão da garantia da lei e da ordem, caso eles, no exercício da função, pratiquem crimes, ainda que amparados por causa excludentes de ilicitude, no uso de força letal, por exemplo, matou alguém aparentemente em legítima defesa, nessas hipóteses, eles são citados da abertura do inquérito policial, ou seja, isso mitiga até o caráter sigiloso do inquérito, para que eles, no prazo de 48 horas, indiquem o advogado que eles desejem para o assistirem, tudo bem? Então, nesse primeiro momento, ele é citado e ele escolhe que advogado ele vai querer que o assista nas 48 horas. Expirado esse prazo de 48 horas, sem que haja a apresentação de advogado, a instituição que esse sujeito integra ou integrava ao tempo do fato vai ser notificada para que em 48 horas agora obrigatoriamente indique um defensor. Então olha que interessante, a leitura que se faz é que realmente aqui a participação de advogado é obrigatória, porque mesmo que o agente nas suas 48 horas não indique o advogado, a instituição que ele integra vai ser notificada para nas mesmas 48 horas indicar um defensor. Então isso meio que mitiga tanto a característica sigilosa como inquisitorial do inquérito policial. Tranquilo? Então a gente falou sobre conceitos, natureza jurídica, algumas coisas relacionadas à jurisprudência, à doutrina e características, e é isso que eu tinha para falar de mais importante nesse vídeo sobre inquérito. Tudo bem, moçada? Se você gostou, dê like, dê joinha, se inscreva, mande aí para os amigos, me ajuda a te ajudar. Um abraço.